Olá, muito boa noite. Começa agora o programa Ponto de Vista. Hoje debatemos o cancro de mama, um tipo de câncer que mais atinge as mulheres no mundo e também em Cabo Verde. Dados recentes indicam que o país registrou 52 novos casos de cancro de mama e cerca de 24 casos de morte. Como prevenir essa doença? Esse é um dos pontos que vamos abordar ao longo do programa. Portanto, e para isso recebemos dois convidados. A coordenadora nacional do Programa de Prevenção e Rastreio do Cancro e médica patologista Carla Barbosa, a quem aproveito para cumprimentar. Olá, muito boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Também o médico clínico geral e especialista em saúde pública, Dr. José da Rosa. Também aproveito para cumprimentar e agradecer a sua presença aqui no programa. Obrigado, boa noite. O nosso tema de hoje é cancro de mama, como prevenir. Já agora aproveito para perguntar à doutora qual é a causa do cancro de mama. Muito boa noite a todos que nos assistem, muito boa noite. Quero cumprimentar o meu colega, companheiro de luta, que está aqui comigo, o Dr. José da Rosa, e agradecer o convite de estar cá hoje, neste mês de outubro, no mês que levamos a consciencialização sobre o cancro da mama. Realmente a pergunta é oportuna, que vem sobre causas de cancro da mama. Sabemos que nos últimos anos o cancro da mama ultrapassou o cancro do pulmão, é o cancro mais frequentemente diagnosticado no mundo. O cancro da mama, quando falamos em causas, podemos tentar dividi-los em dois tipos. Há 5 a 10% de cancro da mama que são cancros da mama genéticos, onde a causa é conhecida, que geralmente está em causa alterações e mutações de genes como o BRCA1 e o BRCA2, mas 90% dos outros casos, que são os casos esporádicos, não têm uma causa direta. São várias causas, ou seja, é multifactorial. E quais são esses fatores que podem estar em causa, que aumentam a probabilidade de termos cancro? São os fatores de risco. Dentro dos fatores de risco, os primeiros a pôr em conta é o género. O sexo feminino tem mais probabilidade de ter cancro da mama. 99% dos cancros acontecem nas mulheres. A idade também é um fator de risco. Isto porque a maioria dos casos de cancro da mama acontecem numa faixa etária entre os 45 e os 65 anos de idade, apesar de termos assistido atualmente um aumento também do cancro em casos mais cedo. Mas para além desses fatores, há outros fatores que são modificáveis, nomeadamente o estilo de vida, que são os fatores como o tabagismo, o alcoolismo, a obesidade, que são fatores que nós podemos controlar. Existem também outros fatores que têm a ver com o ambiente hormonal exposto, que é a exposição aos estrogénios. Ou seja, sabe-se que se uma mulher tiver uma menarca precoce, que é uma menstruação antes dos 12 anos, ou uma menopausa tardia, tem mais riscos de poder ter cancro da mama. Sabe-se também que a toma da pílula contínua, o tratamento hormonal de substituição, também poderão ser fatores associados. Claro que fatores hereditários, pessoas que estão em famílias que têm casos de cancro de mama, também têm um fator acrescido de poder ter risco de ter cancro da mama. Sim, doutora Carla, muito obrigada. Doutor José da Rosa, a sua consideração em relação à causa, queira complementar alguma coisa em relação à causa do cancro de mama? A doutora Carla já adiantou alguns fatores, algumas considerações? Sim, a doutora Carla falou essencialmente nos principais fatores de risco. Falou, portanto, da idade, do género, que é a mulher, falou, portanto, dos ambientais, como tabaco, álcool, a obesidade, também o sedentarismo, portanto, as pessoas que são mais ativas em termos físicos, que praticam exercício regularmente, têm menos probabilidade, quer dizer, protege as pessoas, o exercício físico protege as pessoas, portanto, do cancro. E
Acho que seriam esses talvez os mais importantes. Falou, portanto, da maternidade, portanto, as pessoas que tardam em ter um filho pode ser um fator de risco. Portanto, as pessoas que têm menstruação a partir portanto, que se prolonga a menstruação a partir dos 55 anos também, há este fator hormonal, que ela falou também, e pensamos que seriam esses talvez os principais fatores de risco para o cancro da mama. Doutor, quando falamos em... tem alguma coisa que... Eu queria só realçar que ter fator de risco não significa que vamos ter cancro, porque há muitas pessoas que podem não ter nenhum desses fatores de risco e terem cancro, e há pessoas que podem ter todos esses fatores de risco e não desenvolverem cancro. É só para dizer que aumenta a probabilidade, que, como eu disse inicialmente, que a causa do cancro da mama, na sua grande maioria das vezes, ela é multifactorial. Infelizmente a gente não consegue encontrar uma causa. Se a gente conseguisse, a gente tinha a cura para o cancro da mama. Exato. Eu estava a perguntar, quando falamos em cancro de mama, remetemos a ideia essencialmente às mulheres, mas no entanto os homens também podem ter cancro de mama. Sim, portanto há uma percentagem mínima, menos de 1% de homens que podem ter cancro da mama, particularmente se tiverem um fator genético, como a doutora Carla falou. Portanto, esse gene BRCA1, a mutação desse gene, portanto, dá maior probabilidade de você ter o cancro da mama no homem. Aumenta para 10 vezes ou mais a probabilidade de você ter cancro da mama se tiver esse gene. Esse gene deve ser procurado, deve ser um teste para o desse gene nas pessoas com menos de 45 anos, que tenham, mas nesses homens, mesmo que não tenham, deve-se fazer um exame para ver se tem esse gene, quer dizer, aumenta a probabilidade de você ter cancro da mama. E, havendo esse gene, há um tratamento que se pode fazer, que é a mastectomia preventiva, profilática, e que, portanto, você retira a mama. Sem a mama você não tem cancro da mama, tanto no homem como no caso do homem também, né? Sim. Tem. E há mulheres que já começam, desde que tenham esse gene, já fazem profilaticamente a remoção da mama para não ter que ter esse cancro da mama. Isso é radical. Não tem mama, não tem cancro. Quer acrescentar alguma coisa? Não, sim, é isso mesmo que o doutor acabou de dizer. Para ter cancro da mama é preciso ter mama. Se a gente sabe de antemão que tem uma alteração que nos faz aumentar a probabilidade de ter cancro de mama, uma pessoa que tem uma mutação BRCA1 ou AC2 tem 80% de possibilidade de vir a ter cancro, é muito mais do que a metade, não é? E então poderá optar por fazer uma vigilância ativa, estar continuamente a ser acompanhada pelo seu médico assistente, mas poderá ser mais radical e fazer realmente a profilaxia, que é a mastectomia, geralmente bilateral, e muitas vezes também com a tirada do ovário também, porque sabemos que é um gene que, para além de dar cancro da mama, está também associado ao cancro do ovário. E tendo em conta os últimos dados que remetem a 52 novos casos de cancro de mama e 24 casos de morte. E esses casos, será que têm alguma ligação com digamos, a carência das unidades hospitalares em atender casos suspeitos, por exemplo, porque há pessoas, inclusive, que se queixam que para fazer um exame de mamografia têm que esperar anos para fazer isso. E nesse período de espera, a doença não vai evoluir durante esse período? Em relação aos números que apontam, Cabo Verde está a seguir o que está a ser o mundo inteiro. O cancro da mama é o cancro mais frequente em todo o mundo e em Cabo Verde também. É o cancro mais frequentemente diagnosticado e é o cancro que mais mata as mulheres cabo-verdianas. O importante em relação ao cancro da mama e que a Organização Mundial da Saúde vem nos chamar a atenção para aumentar a sobrevida é preciso ter uma detecção precoce. Nós temos que detectar o mais cedo possível o cancro da mama. E para essa detecção, o que é preciso?
um grande passo é as mulheres terem consciência e conhecerem as suas mamas. Conhecendo as mamas, fazendo um autoexame e indo regularmente ao médico, se tivermos um cancro da mama e se ele for apanhado num estádio precoce, este cancro tem 90% de chances de cura. Ou seja, é importante de fazermos uma detecção precoce. Está a falar em relação à mamografia. A mamografia ela pode ser feita para diagnóstico ou com intuitos de rastreamento. Em Cabo Verde, nós não temos como dar resposta a um rastreamento populacional com a mamografia, mas, no entretanto, ela é feita com o intuito diagnóstico sempre que é indicada e é feita para rastreamento também sempre que é pedido. O que é importante é realmente chegarmos a tempo, conhecermos a nossa mama, identificarmos a lesão o mais precocemente possível, que seja em estádios iniciais da doença e em estádios iniciais conseguimos prevenir a morte. A gente faz muito da prevenção, mas em relação ao cancro da mama, como já dissemos, ele é multifactorial, a gente não conhece a causa exata, a gente pode tentar diminuir os riscos que o cancro nos bate à porta, mas mesmo diminuindo, o cancro pode nos bater à porta. Então, o que nós temos que fazer é identificá-lo o mais cedo possível. Tendo em conta a importância do diagnóstico precoce, volta mesmo a questão, não digo de eficiência, mas a estrutura da unidade hospitalar, alguma deficiência influencia nessa questão, nesse número de casos nesse que Cabo Verde registra atualmente? Pela questão da demora em fazer o exame da mamografia? Sim, sem dúvida que um dos métodos mais importantes de rastreio é a mamografia. Sim. Portanto, tendo a mamografia, vamos conseguir abranger o maior número de pessoas, de mulheres. Cabo Verde tem, quer dizer, não há um programa de rastreio do cancro da mama como tal, com a mamografia, porque ainda temos algumas limitações. Provavelmente temos um mamógrafo no Hospital da Praia, outro no Hospital de São Vicente, mas quer dizer, não consegue dar vazão ao número de mulheres que temos. Neste momento, a Associação de Luta contra o Cancro e a Liga de Luta contra o Cancro, mas também uma outra organização que está em São Vicente, não me lembro agora, em Santo Antão, Unidos contra o Cancro, em Santo Antão, estão a envidar esforços para termos 2 mamógrafos móveis para se conseguir, para o Barlavento e para Sotavento, para ampliar a possibilidade das mulheres terem a possibilidade de fazer mamografia. É muito importante. Enquanto não tiver mamografia, a palpação, o autoexame da mama é muito importante. A partir dos 20 anos, todas as mulheres devem acostumar-se a palpar a mama, devem mensalmente palpar a mama. Para quê? Porque a detecção de um caroço precocemente deve despertar-nos com atenção de irmos procurar um médico. Já lá se pode detectar com alguma precocidade um caroço que pode eventualmente ser o início de um cancro da mama. Doutor, desculpe interromper, esse caroço Sim. pode ser em qualquer parte da região da mama ou tem uma parte específica, não é específica, que a pessoa pode ser dizer? Em qualquer parte. Portanto, a parte externa da mama, praticamente o quadrante superior externo da mama, tem mais probabilidade de ter, portanto, há uma porcentagem maior de detecção nesse quadrante. Mas a mama inteira deve ser pesquisada, deve ser palpada. Isso é muito importante. A partir dos 20 anos,
Se antes dos 45 anos esses caroços podem ser mais benignos, mas já a partir de 45 anos tem mais probabilidade de ser maligno esse caroço. Cerca de 7% dos cancros aparecem antes dos 45 anos, 3% antes dos 35 anos e 1% antes dos 25 anos. Portanto, essa probabilidade é sempre menos provável ter cancro de mama antes dos 45 anos. A mamografia seria indicada para mulheres a partir dos 45 anos. Em vários países começa-se a fazer aos 50 anos. A probabilidade sempre é menos, a não ser que você tenha antecedentes familiares ou hereditários ou tiver esse gene, a mutação desse gene BRCA1 e 2, e que pode indicar, não, você tem que fazer uma mamografia antes e fazer um acompanhamento precoce para se detectar precocemente a mama. Como a doutora Carla já disse, a detecção precoce do cancro da mama leva muito maior probabilidade, com 90% de probabilidade de cura. Esta é uma mensagem muito importante. O aparecimento do caroço na mama, então, é um dos sinais, mas vamos continuar daqui a pouco falando mais sobre isso. Vamos fazer uma pequena pausa no programa e já voltamos. Debatemos o câncer de mama e terminamos o primeiro bloco a falar sobre os sintomas dessa doença. Lembrando que temos no estúdio a coordenadora nacional do Programa de Prevenção e Rastreio do Cancro, a doutora Carla Barbosa, e médico clínico geral e especialista em saúde pública, a doutor José da Rosa. Vamos então dar continuidade ao programa. Portanto, estávamos a falar da capacidade e da estrutura das unidades hospitalares em atender pacientes vítimas de cancro de mama. Portanto, falávamos de alguma fragilidade, de alguma limitação. Portanto, os hospitais costumam fazer esse acompanhamento às mulheres vítimas do cancro de mama, acompanhamento psicológico. Vamos continuar, depois passamos a palavra para a doutora Carla. Sim, o hospital tem psicólogos que fazem um acompanhamento. O cancro da mama é um cancro delicado para a situação psicológica da mulher. A primeira reação normalmente é uma rejeição, portanto, de se ter a possibilidade de ter um cancro de mama. Confrontada com esta possibilidade, a primeira reação é rejeitar, é não acreditar. Portanto, vai ter que haver uma aceitação desta situação. Isso, claro, leva um pouco à desestabilização psicológica da mulher. E depois, o acompanhamento é muito importante. Não só pelo médico que está a diagnosticar e a tratar, pelo psicólogo que vai dar um apoio psicológico mais forte em termos de fortalecer a parte psicológica da mulher, e os familiares também têm um papel muito importante. Portanto, o cancro, qualquer que seja ele, afeta a família inteira. De maneira que um acompanhamento, compreensão dos familiares em relação a isso, um apoio forte nos termos familiares, mas também de um técnico, um psicólogo, aqui que seria mais indicado, seria extremamente importante para ajudar a ultrapassar essa situação de fragilidade da mulher. E tem sido feito isso, acompanhamento psicológico nas unidades hospitalares, no hospital? Sim. Quando uma pessoa tem um diagnóstico de cancro, ela vai ser abordada por uma equipa multidisciplinar. Não é abordada por um médico ou um enfermeiro ou por um psicólogo. Há uma equipa que vai abordar o caso da paciente ou do paciente que tiver o cancro da mama e definir como é que vai ser o tratamento. E a parte psicológica faz parte, sem dúvida, da parte do tratamento do cancro da mama. E os hospitais têm essas equipas multidisciplinares e têm também os psicólogos para acompanhamento desses casos.
para além também de agora, pelo menos aqui no Hospital Agostinho Neto, termos consultas de cuidados paliativos que, para além de acompanharem o doente, também acompanham os familiares durante a doença, também a posteriori até o luto. Vamos então acompanhar uma matéria relativamente a esse problema de saúde, a essa doença que tem sido muito temida entre as mulheres. Acompanhe. O cancro de mama é o tipo de cancro mais comum entre as mulheres e corresponde à segunda causa de morte por cancro na população feminina. A reportagem faz a abordagem de uma doença que tem sido muito incidente e já afetou em todo o mundo cerca de 2,3 milhões de mulheres que receberam diagnóstico positivo para a doença e cerca de 685 mil já perderam a vida. Globalmente, as mulheres com idade entre 40 e 69 anos têm sido as mais afetadas pelo cancro de mama. O Outubro Rosa, que simboliza a luta pela conscientização e prevenção do câncer de mama, é uma data celebrada anualmente em todo o mundo, com vista a compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença e incentivar a realização de exames preventivos de modo a aumentar as chances de cura e contribuir para a redução da mortalidade. Em Cabo Verde foram diagnosticados 52 novos casos e 24 mortes, conforme dados recentes, sendo a maioria das vítimas as mulheres com idade a partir dos 40 anos. As causas exatas do cancro de mama continuam sendo desconhecidas, porém existem vários fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença. Uns controláveis e outros não. Então, a melhor aposta seria a prevenção ou diagnóstico precoce. E as mulheres são otimistas em relação a isso. Não só sempre sente no nosso corpo, no consciente, nós mesmos, mesmo com o nosso marido ou quem estiver no nosso lado, não fosse que fazer no consciente e também esses estar atento a nós para qualquer coisa. Não só sempre está procura médico, acho que não tem algum. Porque muita defende assim, se for educado, sempre vai médico, o temporário também vai médico. Nós, cabo-verdianos, nunca temos muito por esse hábito. É bom não apelar a isso, não ser mais ciente a nós, para qualquer sinais, porque quando mais cedo não tem um diagnóstico, melhor, mais fácil não conseguir cura. Salina Andrade viveu um drama parasito e a vontade de vencer o câncer também foi maior do que o medo de ser vencido pela doença. Nota um nódulo que Cataris fazia para mim na mama esquerda. E Cataris faz, então começa a te preocupa, então começa a consulta. Consulta, depois de muitas consultas mesmo, muita insistência, nunca desiste mesmo, resultados estão negativos, meu excesso de leite, mas nunca confia que lá, nunca confia, continua a insistir, como no nosso corpo não consciência que tem qualquer anomalias, nós é primeiro a descobre. Então, depois de muita insistência, depois de 9 meses, chega a descobre que tinha um câncer. Tinha um câncer. Não fazia exame, fazia biópsia e chega e conta positivo. Então, quando que a doutora falou, mas está no tempo de fazer tratamento, então fala graças a Deus. Para a de hoje, mas está no tempo, nós está na altura de luta para vencer, e foi isso que faz. As duas mulheres viveram situações difíceis, mas nunca desistiram de lutar e se tornaram fontes de inspiração para quem enfrenta desafios de lidar com o cancro. Não crê, luta, não crê para frente. Minhas irmãs, minha família admira a própria minha reação. Eles se sentiam mais por baixo, eles nem demonstram tanto, mas a mim não teve coragem para minha filha, eu tinha um filho de 2 anos. Era tudo. Ele que foi a foco, não tinha família, e eles dão aquele todo apoio para sentir coragem mesmo de ultrapassar. Primeiro é autoestima, não põe nossa autoestima lá em cima,
Bom, primeiro nós não temos que aceitar a doença. Primeiro aceita a doença. O que não aceita a doença, a partir daí tudo é fácil. Não aceita, não foca na nós e cá não desiste. Independentemente do estágio em que a doença se encontra, lutar contra o cancro pode ser um processo bastante delicado a superar. Mas o apoio de pessoas próximas se destaca fundamental para que a vítima consiga vencer a doença. Acabamos então de assistir aqui a uma reportagem relativamente a essa problemática do cancro de mama que afeta mulheres em todo o mundo e particularmente também aqui em Cabo Verde. Portanto, há poucos falávamos dos sinais, não é? Aparecimento de caroço na mama e há outros sinais de cancro da mama, além desse caroço? Deve-nos chamar a atenção o aparecimento dos nódulos, principalmente os nódulos que são duros, que acabam por ser fixos, além dos nódulos que, como o Dr. José da Rosa disse, poderia ser em qualquer localização da mama, preferencialmente no quadrante supraexterno, por ter mais tecido mamário, mas também pode aparecer a pele de casca de laranja, que é aquela pele que fica pontinha a pontinha, parecendo uma casca de laranja, pode aparecer escorrimento, ou seja, o líquido a sair do mamilo, da mama, e nódulos não só na mama, mas também poderá aparecer na axila. Por isso, conhecer a mama e prestar atenção a estes sinais de alerta é muito importante. Com qualquer nódulo que apareça na mama, deve realmente ir ao doutor. A maioria vai ser lesões benignas, principalmente em mulheres jovens. Como dissemos, a idade é um fator de risco, mas que se tivermos a idade superior aos 45 anos, como disse aqui o Dr. José da Rosa, a probabilidade desse nódulo não ser benigno aumenta. Então, tem que ser visto. Então, para ser visto, muitas vezes, vamos ao médico e ele vai pedir os exames complementares de diagnóstico, que são exames que nos servem para fazer o diagnóstico do cancro da mama. Esses exames são exames que podem ser imagiológicos, para além do médico fazer um exame clínico e perceber como é que o nódulo é, vai pedir exames de imagem, que podem ser a ecografia, a mamografia ou às vezes uma ressonância magnética, dependendo das situações. O que nós sabemos em relação aos exames é que, se for uma mulher jovem, geralmente não está indicada a mamografia. Por quê? Porque a mama é uma mama densa e o exame não vai ser um exame com muita eficácia, ou seja, poderá deixar passar alguma lesão porque não se consegue ter a melhor visualização do tecido. Poderá ser indicado uma ecografia ou uma ressonância magnética. Há uma idade específica indicada para se fazer a mamografia? Depende, se é uma mamografia para diagnóstico, é qualquer idade que apareça, pode-se pedir o exame. Mas o que se sabe é que, como eu disse, antes dos 40 anos, a mama, geralmente é uma mama densa, não está muito indicada a mamografia. A mamografia de rastreamento vai depender agora das políticas dos países. Há países que fazem a partir dos 45 anos, há que faz aos 40 anos e há os que fazem aos 50 anos, depende da sua política. Isto, mamografia para rastreamento. Quando a gente diz mamografia de rastreamento, é importante perceberem que o rastreio é um exame que se faz a toda a população assintomática para encontrarmos lesões subclínicas, lesões que poderão estar na mama antes da gente perceber o caroço. Essa é a importância de uma mamografia de rastreamento. A mamografia para diagnóstico, ela é indicada de acordo, o médico vai fazer de acordo com a situação clínica e as mamas que tiver. Doutor, fazemos um intervalo, daqui a pouco voltamos com o senhor, está bem? Queria só acrescentar umas coisas. Ok, daqui a pouquinho. Portanto, Ponto de vista, faz mais uma pausa e você fica aí desse lado e já voltamos. Ponto de vista, terceira e última parte, e o cancro de mama é o nosso assunto em pauta. Portanto, o doutor falava que voltaria com o senhor nesse último bloco, então, para dar continuidade
falando sobre a questão dos sintomas, não é? É muito importante que se detecte precocemente esse nódulo ou caroço. Já num cancro avançado, acontece o que a doutora Carla falou, já há a pele da mama em forma de casca de laranja, pode haver uma ferida, há um tumor muito maior, palpa-se um grande tumor, pode haver uma ferida e a parte do Dr. Carlos falou de haver alguma secreção sanguinolenta, particularmente dá sinais de haver como início do cancro, de maneira que mais importante é palpar-se a mama para se detectar o mais precocemente, portanto, esse nódulo. Já nos estadios avançados de que falei, esses sintomas, já não temos muita coisa a fazer, vai haver menos probabilidade de cura e, claro, a gravidade é maior. Por isso, a importância dessa detecção precoce na palpação da mama para se poder detectar precocemente. Esta é que é a tónica que eu queria pôr aqui, não deixar que as coisas avancem para que tenhamos um grande tumor com feridas, com a pele em casca de laranja, significa que já as coisas estão mais avançadas. Isso eu queria, portanto, pôr tónica nisso. E além a doutora Carla há de falar agora, portanto, dos outros meios de diagnóstico. Sim. De diagnóstico. Gostaria de complementar aqui, Silvana, que eu comecei a falar sobre o diagnóstico e comecei a falar da parte clínica, da parte imagiológica, mas, no entretanto, também, muitas vezes, após esses exames imagiológicos, poderá ser necessário uma biópsia. Então, isto quer vos dizer que o cancro da mama, o seu diagnóstico, geralmente, ele está assente num tripé. A parte clínica, a parte imagiológica e a biópsia. A biópsia é que vai fazer o diagnóstico do cancro da mama. Porque realmente o cancro da mama, nós falamos em cancro da mama, mas são várias doenças que estão dentro do cancro da mama. O cancro da mama é um cancro muito heterogéneo, há vários subtipos, então, para além do seu diagnóstico, importa saber qual tipo é que está e qual é o subtipo molecular é que está em causa, porque os tratamentos serão diferentes. Por isso é importante a biópsia, que vai dar, para além do diagnóstico, também alguns fatores que nos permitem perceber o subtipo e já perceber como é que vai ser o comportamento e como deve ser o tratamento deste cancro. Mas é possível evitar tudo, passar por tudo isso, adotando medidas de prevenção. Já agora, quais são essas medidas? Como já tive a oportunidade de dizer, nós podemos adotar várias medidas de prevenção, aquelas que são preveníveis, nomeadamente os fatores que nós podemos evitar em relação ao estilo de vida, sedentarismo, prática de exercício físico também é importante, ou seja, tudo que possa levar a não chegar à obesidade. O que sabemos é que a obesidade poderá ser um fator de risco e muito por causa do tecido adiposo produzir o tal hormona, estrogénios, que poderá estar em base. Há fatores que a gente não consegue alterar, porque, ao contrário do cancro do colo uterino, permita-me introduzir isso, porque se calhar que a gente sabe a causa, que é o HPV, então, que a gente consegue ter uma vacina para prevenir, que a gente consegue fazer um rastreio e, se encontrarmos lesões pré-malignas, tratar antes que seja cancro. Em relação ao cancro da mama, infelizmente, a gente pode fazer uma mamografia de rastreamento e encontrar carcinomas in situ, mas nós podemos trabalhar para não ter um cancro avançado, mas que eles nos batem a porta em relação ao cancro da mama é uma questão muito de sorte e azar. Doutor, tocando na questão da mamografia, há algum risco da mulher enfrentar caso for feita a mamografia antes da idade indicada, que normalmente é 40 anos para cima? Existe algum risco? Não, quer dizer, a mamografia não tem riscos acrescidos que
que nos pode preocupar. Sobretudo para a mulher que ainda não teve filho, por exemplo, tem algum risco associado, qualquer coisa assim? As radiações sempre, podem ter um outro risco, mas aqui é importante, caso haja necessidade de uma mamografia, faz-se a mamografia. Eu quero aqui falar sobre a importância da mamografia porque, de facto, pode detectar o início do cancro antes de aparecer qualquer outro sintoma, antes de aparecer mesmo um caroço. Aqui a importância da mamografia como um método de rastreio essencial para o cancro da mama. E claro que quanto melhor tivermos condições, mais mamógrafos em Cabo Verde, vamos dar mais probabilidade, maior acesso das mulheres a um rastreio precoce do cancro da mama. Além de adotar um estilo de vida saudável e outras medidas de prevenção, conforme adiantou aqui a doutora Carla, mais medidas para ajudar as pessoas a prevenir essa doença, cancro de mama? Essas são talvez as mais importantes as medidas. Portanto, a mulher, esses fatores de risco, a doutora Carla já falou, evitar e adotar um estilo de vida saudável, alimentação, exercício físico, viver, a situação de stress. Stress é sempre um fator de risco para várias doenças e aqui também. E nos casos em que nos familiares, há esse fator de risco, esse gene, a mutação desse gene do que falamos. Portanto, há a possibilidade sempre de se fazer um acompanhamento mais apertado e também, em caso necessário, fazer a mastectomia preventiva, profilática, como já falamos. Esses são, de facto, importantes. Portanto, querem agora propor algumas medidas às autoridades competentes, algumas políticas públicas que possam ser implementadas no sentido de ajudar nesse combate ao cancro de mama. Mas antes, já que estamos nesse mês de Outubro Rosa, que é mês da consciencialização, a questão de consciencializar também é um passo para prevenir esse problema? É muito importante, Silvana. Como tivemos a oportunidade de falar durante todo esse programa, em relação ao cancro da mama, temos que ter a consciência que a detecção precoce é a melhor arma para enfrentarmos este problema. É um problema de saúde pública que não é só de Cabo Verde, que é mundial, e que os países e também a Organização Mundial de Saúde têm dado ferramentas de forma a gerirmos e controlarmos este problema. E eles apostam nos pilares que é a promoção da saúde, como nós já falamos, por promovendo a saúde a gente está a prevenir os riscos, que é a prevenção que nós já tivemos aqui a falar, a detecção precoce, ela falamos muito sobre o autoexame, a consciencialização da mama, de fazer o exame clínico, a mamografia, sem dúvida, quando é possível fazer uma mamografia de rastreamento é muito bom porque nós conseguimos ter casos subclínicos, mas, no entretanto, acho que o importante, a mensagem que eu gostaria que ficasse claro é que devemos vigiar as nossas mamas, ou seja, ter as mamas debaixo das nossas vistas, debaixo das nossas mãos e a qualquer alteração chegar ao médico. Nós, juntamente com as associações que o Dr. José da Rosa acabou de falar aqui, temos trabalhado de forma muito integrada, isso é muito importante. Acho que é um problema de todos e que todos nós devemos fazer a nossa parte, cada um com a parte de vigiar a sua saúde, a sociedade civil organizando-se de forma a aumentar a consciência e a informação para todas as pessoas e os hospitais se organizando de forma a dar um diagnóstico mais precoce com os exames necessários. Cabo Verde agora já consegue fazer as biópsias, as corbiópsias da mama, que não fazíamos há 3, 4 anos, fazemos aqui e foi um passo muito importante. Faz-se o tratamento cirúrgico, o tratamento da quimioterapia, a imunoterapia e a hormonoterapia
e, quando necessário, muitas vezes os doentes têm que ser evacuados para fazer a radioterapia. Mas isso também é importante frisar que a radioterapia ela é feita em casos avançados, ou seja, se nós também conseguimos apanhar os casos mais cedo, também a necessidade de evacuação será cada vez menor. Doutor, voltando à questão inicial relativamente aos sintomas que foram referidos aqui, os sintomas que são detectados na mulher também são os mesmos que são detectados nos homens ou nem por isso? Sim, praticamente, são os mesmos. Quer dizer que os homens também têm que ficar em alerta. Os homens também têm mamas, é que os homens também têm portanto, mamas. são os mesmos sintomas. É igual. Portanto, o caroço, a secreção mamilar sanguinolenta, a pele que pode também se transformar, ficar enrugada, que pode ser sugestiva. Um ponto bom é que o homem, como quase não tem parênquima, percebe-se facilmente do nódulo, mas muitas vezes a vergonha faz com que não chega ao médico e vai também tardiamente, mas pelo facto de não ter praticamente parênquima mamário, o nódulo sente-se com mais facilidade que mulheres que têm parênquimas mamários mais grandes. Já existe uma taxa que diferencie a morte entre homem e mulher por cancro de mama, sendo que as mulheres procuram ajuda médica e o homem, como bem a doutora disse, por causa da vergonha, tem essa dificuldade. O cancro da mama no homem é uma percentagem mínima. Pode haver uma mortalidade, mas é mais raro no homem. De qualquer forma, eu queria dizer em relação à pergunta, neste momento estamos a fazer um trabalho, esta entrevista de sensibilização. Das mais importantes é informar a população, sensibilizar as mulheres em particular para a necessidade de terem uma atenção especial com as suas mamas, estarem atentas, fazer a palpação. Se tiverem nos familiares pessoas que tiveram, devem estar mais atentas, procurar mais precocemente uma ajuda médica, uma consulta médica, e esperemos que Cabo Verde venha a ter os mamógrafos móveis, em horários móveis, para atingir o maior número possível de mulheres. Portanto, isso nós temos as nossas possibilidades económicas, mas com muito mais vontade, é verdade. Importante é as pessoas também se associarem às associações de luta contra o cancro, porque às vezes temos muitas dificuldades em fazer ações de prevenção. E quanto mais números de associados tivermos nas associações de luta contra o cancro, tanto na praia, em São Vicente ou Santo Antão, e também nas outras ilhas, Sarpré já tem um núcleo, Maio já tem um núcleo, portanto a população deve se juntar a esta causa, porque qualquer pessoa pode ter este cancro. Isso, qualquer mulher em particular. Quanto mais forte tiver essa associação, melhor vamos fazer um trabalho de prevenção mais abrangente, que atinja mais pessoas e para podermos cumprir esse dever cívico em termos de prevenção do cancro da mama. E para terminar, temos um minuto para cada um do nosso convidado. Por favor, a doutora Carla propõe aqui algumas medidas, algumas políticas que possam ser implementadas no sentido de melhorar esse cenário, ajudar no combate ao cancro de mama aqui em Cabo Verde. Um minuto. É continuar realmente apostando na prevenção, apostando na detecção precoce, na melhoria do diagnóstico, do tratamento, da reabilitação e dos cuidados paliativos em relação a este cancro. Lembrando sempre que é para colocar as mamas debaixo das nossas mãos, porque essa é uma grande aposta. Para países como os nossos, com os recursos que nós temos, se a gente conseguir consciencializar a população e conseguir fazer que cheguem a nós os casos realmente em estádios iniciais, com certeza que o próximo passo será lutar para chegar aos casos em estádios subclínicos. Também o senhor tem um minuto para deixar aqui alguma proposta de melhoria. Não, além da proposta de melhoria, queria, claro, qualquer apoio adicional por parte das autoridades do governo, particularmente em termos de aumentar
qualquer subsídio, qualquer verba para melhorar a nossa ação é muito importante. Agora, uma palavra especial para as mulheres que sobreviveram ao cancro da mama e que são, de facto, verdadeiras guerreiras nessa luta contra o cancro da mama. Isso é muito importante porque sobreviver ao cancro, a qualquer cancro, relativamente ao cancro da mama, é, de facto, uma vitória e é um incentivo para outras mulheres poderem estar atentas e, de facto, procurar mais precocemente os médicos, etc., para também poderem sair vitoriosas em caso de terem o cancro. Exato. Senhores, muito obrigada pela vossa participação aqui no programa. Nós é que agradecemos certo? a oportunidade de, mais uma vez, poder falar sobre esse tema que é muito importante e consciencializar as pessoas que nos estão a ouvir. Certo, obrigada. Obrigado. Bom, ponto final no ponto de vista de hoje. Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Já sabe, faça a sua parte, aposte nas atitudes preventivas, que todos têm essa responsabilidade para que se possa combater essa doença. Sabemos que diagnóstico precoce é uma grande atitude importante para poder apostar e conseguir a cura do câncer. Muito obrigada pela sua atenção. Nos vemos daqui a 15 dias.